E vamos seguir então repercutindo essa expectativa, o que está acontecendo nesse momento do mundo diante das movimentações de Donald Trump, falar sobre as tarifas, as reações dos países. Vamos conversar agora com Renato Velloni, professor de economia do IBMEC. Tudo bem, Velloni? Mais uma vez, bom dia para você, bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, bom dia, Muriel, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Renato, quero te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando e repercutindo bastante aí nos últimos dias. Antes de mais nada, tá? A gente estava acompanhando e repercutindo uma questão que muita gente do mercado entendia que era uma questão de negociação. Donald Trump gostaria de negociar antes de começar a taxar. Aparentemente, não é bem esse cenário. Queria entender que a avaliação que você está fazendo nesse momento do que está acontecendo agora a partir da movimentação de Donald Trump e aí, consequentemente, as retaliações que vêm da União Europeia, vem do Canadá e pode vir de outro país também, né, dependendo. Sim, sim. Bom, um cenário bastante desafiador, né? Principalmente para os empresários no início. Como o analista estava comentando agora, né? Difícil se posicionar, porque as definições não vêm, né? Surge uma notícia em uma semana, depois diz que vai adiar e depois diz que não vai negociar, mas negocia. Então, assim, para quem está planejando os seus próximos passos, seus próximos investimentos, um cenário assim bastante complicado. Isso é o que se vê agora. Agora, tem um outro agente econômico que provavelmente será prejudicado também mais à frente, que é o consumidor americano. O consumidor americano também vai sentir no bolso isso, o que, né, está amplamente mapeado aí, e é o que torna assim um tanto curioso. Curioso porque nos manuais de economia a gente não consegue encontrar alguma explicação para esse tipo de movimentação. A imposição de tarifas para proteger alguns mercados é um instrumento utilizado para países em desenvolvimento, que são pouco conectados com as cadeias globais de produção, o que não é o caso dos Estados Unidos. Então, mesmo para um país em desenvolvimento, esse argumento de tarifas já é questionável. Agora, para um país altamente conectado aí com as cadeias de produção globais, não faz tanto sentido. Imagina só para a gente falar do exemplo mais real, essa imposição de tarifa sobre o aço, por exemplo, para um país em desenvolvimento pode fazer o seu papel. Agora para os Estados Unidos, quer dizer, ele pega esse aço e ele vai transformar em um carro que depois ele exporta, ou máquinas, né, de alto valor agregado e exporta. Então ele vai perder competitividade nisso. Ao aço entrar mais caro, ele perde competitividade nos outros produtos que depois, né, ele transforma e venderia com maior valor agregado. As estimativas, só no caso do automóvel, é que fica em $1.000 mais caro, né, só com essa imposição de tarifa sobre um produto que é o aço. Então, assim, é difícil ver, né, uma racionalidade nisso. Parece mais uma atitude mesmo de campanha para agradar ali os seus eleitores de alguns estados americanos, né, que são pendulares ali e garantiram uma vitória para os republicanos. Então, isso, do ponto de vista eleitoral, pode fazer o seu sentido, mas do ponto de vista econômico, assim, é bastante complexo se justificar. E outro fato curioso também são os dois perfis bastante diferentes de negociação, né, entre o governo Trump e o governo Lula. Na verdade, não o governo Lula, mas o Brasil em geral, que tem, né, por seu histórico diplomático, a negociação, né, resolver pelo diálogo, pela diplomacia e somente em última instância, né, abrir para alguma retaliação ou algo assim que escale o problema ao invés de ir reduzindo esse problema. O contrário total de Trump, né, que já vem assim com o pé no peito, né? Ele é bastante enfático em suas posições. A gente sabe que às vezes volta atrás, adia ou reduz, mas as movimentações iniciais dele são sempre muito contundentes. Então, vai ser uma negociação aí tensa. E a frase do ministro Haddad, eu acho que é bastante importante, né? Eu vou deixar aqui nas aspas
nós já negociamos outras vezes em condições mais desfavoráveis do que essa. Então, de fato, aqui nós temos, o Brasil tem vários argumentos aí para mostrar que nesse jogo de aumento de tarifas, o consumidor americano e a América, né, os Estados Unidos é quem mais perderia nessa briga. Então, isso racionalmente falando. Vamos ver. Pois é, vamos ver. Eu queria até entender se, na sua avaliação, esse movimento de Donald Trump pode, talvez, fazer com que as pessoas aumentem as compras lá nos Estados Unidos de produtos americanos, comecem a focar mais nos produtos americanos, porque, obviamente, o preço pode aumentar do que vem de fora, União Europeia, Canadá, por exemplo, Canadá sendo um grande exportador para os Estados Unidos, né? E porque a gente está vendo, de modo geral, que Canadá e União Europeia estão realmente retaliando, México ainda com um pé atrás diante desse cenário, ainda não fazendo um grande movimento de retaliação, mesma coisa do Brasil também. Então, queria entender se, na sua avaliação, pode existir esse movimento. A gente está acompanhando, inclusive, até um movimento anti-americano lá no Canadá, muita gente boicotando produtos americanos, e agora a gente tem esse movimento nos Estados Unidos que pode acontecer diante de um aumento de tarifas. E aí, queria entender se, na sua avaliação, é isso que o Donald Trump quer, esse pode ser o objetivo, um olhar mais voltado, no fim das contas, para a economia norte-americana, para os produtos feitos nos Estados Unidos, e se isso funciona nesse caso ou, na sua avaliação, não. Em alguma medida, esse efeito deve existir, né? Deve existir, e esses movimentos aí nacionalistas, né, de quando em quando surge uma nova onda no mundo, né, não só nos Estados Unidos. Então, isso é mapeado, isso é conhecido, e deve sim gerar um sentimento aí por parte do consumidor americano de tentar privilegiar esses bens produzidos, né, localmente. Mas quando você encontra um bem que é produzido localmente, que tem uma qualidade igual, mas custa 20% a mais, assim, fazer uma vez, duas vezes, três, até que ok, mas chega uma hora que fica difícil. Afinal, quando se tem em algum mercado que seja dominado por produtos importados, essa situação não é à toa. Ele vem o importado porque o produto de fora consegue oferecer uma qualidade superior a preços inferiores. Em geral, é isso. Então, quer dizer que o consumidor americano ele pode sim, e vários fazem isso, tá, de privilegiar o produto interno, só que ele provavelmente vai ser um pouco mais caro e uma qualidade um pouquinho pior. Não tem como fechar essa conta. E um outro ponto importante é que legal, nessa relação conflituosa aí de nacionalismo, o nacionalismo não acontece só dentro dos Estados Unidos, mas todos os parceiros comerciais também dos Estados Unidos, ou seja, mundo inteiro, também está reagindo a essa movimentação toda com movimentos nacionalistas também. Então, você bem citou o Canadá, o movimento no Canadá, né, para não comprar itens americanos. Não é nem comprar no Canadá, mas comprar qualquer coisa que não venha dos Estados Unidos, está muito forte. No México também. Isso vai girar também na União Europeia, em todos os parceiros comerciais, né? Os consumidores do mundo inteiro também reagem a isso, também têm o seu sentimento de nacionalismo. Então, tudo bem que 300 milhões ali de consumidores americanos, que são muito relevantes, é uma renda gigante, mas são 300 milhões de consumidores que vão, de repente, tentar privilegiar produtos americanos, mas a gente pega aí 8 bilhões de pessoas no mundo, que muitas delas, de repente, vão estar com o sentimento de que, olha, eu não quero comprar produtos americanos. Provavelmente o efeito disso vai ser maior, né, do que o efeito aí de uma parcela desses 300 milhões de consumidores americanos privilegiando os seus produtos nacionais. Então, me parece, ou pelo menos quem faz as contas aí, as projeções mostram que essa conta não fecha, essa conta é prejudicial para os Estados Unidos. Eu aproveito para te perguntar se, na sua avaliação, esse cenário pode durar por mais tempo, a questão de tarifas, de taxações. Donald Trump falou, inclusive, faz 2 dias que
as tarifas estão tendo um grande impacto, como se fosse algo realmente positivo. Então, eu queria saber se na sua avaliação pode durar. Você enxerga essa política tarifária de Donald Trump durando aí mais do que um curto prazo, só para entender o que isso pode fazer com a economia dos Estados Unidos na sua avaliação, Renato? Olha, Muriel, é sempre difícil projetar Trump, né? É sempre difícil. Agora, há pelo menos a aposta de que dessa vez ele seja mais contundente, tenha ações mais duradouras, né, do que na gestão Trump 1. Porque agora temos um Congresso essencialmente republicano, nós temos, né, uma corte mais republicana, então o ambiente político, né, de apoio, inclusive, para toda essa agenda é maior, né, internamente. Lógico, a gente não sabe até quanto isso vai durar, por quanto tempo, porque efeitos colaterais já começam a surgir, né, no mercado, seja para empresários, seja para consumidores. Então não sabe o quanto vai durar isso, mas hoje o apoio é muito forte a essa agenda e eu imagino, sim, a minha aposta que dure aí pelo menos muito mais do que aquelas tentativas de Trump 1, que foram mais efêmeras, né? Quer dizer, muita ameaça, mas no fim abre para o diálogo, para a negociação e se dá uns passos atrás. Dessa vez, não imagino que isso seja tão fácil assim, mas no caso brasileiro, tá, a gente tem de fato vários argumentos muito bons. Metade da nossa pauta de exportação para os Estados Unidos tem taxa zero, né? Tem um outro percentual relevante aí de importações, 15, 20%, que entram com tarifas abaixo de 2%, né? Isso por negociações especiais, né, de acordos bilaterais que a gente tem com os Estados Unidos. Então, quer dizer, eles já estão mexendo em uma coisa que já é muito favorável para eles. Eu acho que no caso do Brasil, a gente tem perspectivas melhores, tá, de conseguir negociações ou talvez tarifas, só que um pouco menores, nada assim tão assustador. Cenário diferente do que eu enxergo, por exemplo, para Canadá, para México e para China em especial. Perfeito, importante entender um pouco sobre esse cenário. E aproveito para te perguntar também, olhando para a questão da China, a gente está vendo que a China está com essas taxas, tarifas, inclusive, que valem para todos os produtos, de 20% já. Também, se por acaso tiver alguma relação com aço, também com alumínio, também vão sentir esse impacto para além aí dos 20%, mais os 25% também. Mas queria entender como é que está essa relação específica, porque a China, desde o começo, a gente sabia que aconteceria essa taxação, não é nenhuma surpresa, no fim das contas, e a gente sabia que seria uma taxação forte, bem grande para a China. Donald Trump anunciava durante a sua campanha que seria de 100% para a China. Depois, durante a transição do governo, de 60%. Hoje, estamos em 20% da tarifa para a China. A China, na sua avaliação, está saindo até melhor do que estava esperando? É um cenário melhor para a China do que, pelo menos, era projetado com a chegada de Donald Trump? Como é que você está enxergando essa relação, portanto? Assim, mais do que o nível dessa tarifa, eu acho que o que mais importa aqui é a insegurança, né? A insegurança é o risco, cada semana falar uma coisa. Então, uma vez você começa muito contundente e legal numa mesa de negociação, isso dá um impacto. Agora, depois que você já cede a primeira vez, já começa a mostrar, putz, era um blefe aquilo, então esse blefe vai até onde? Então, assim, bastante difícil negociar, né, nesses termos. E quem sofre mais com isso, né, como já colocado aqui, é o empresário. Como é que eu vou me planejar? As cadeias são globais, eu produzo uma peça aqui, depois levo para outro lugar e produzo lá e transformo assim, que manda para um outro lugar. Quer dizer, como é que eu vou montar os meus próximos movimentos dessa forma? Então, isso é um vetor muito grande espantando próximos investimentos nos Estados Unidos. Quer dizer, eu vou montar toda uma organização da minha produção imaginando qual tarifa. Então, se eu não sei qual é a tarifa, de repente, pode ser muito mais vantajoso eu montar aí os meus planos de investimentos numa Europa, por exemplo, em que as coisas estão bem mais estáveis. O que eu quero dizer com estáveis? É não ficar mudando toda semana as regras, né? Ou mudando toda semana as expectativas.
Então, por mais que a tarifa aqui, né, no final seja de 60, ou seja de 25, seja de 50, eu acho que os empresários se adaptam, né, muitas vezes embolsando algum prejuízo ou algum lucro, mas ok, né, os empresários, em geral, os grandes, têm condição de embolsar um prejuízo e falar, ok, agora eu vou me planejar para este número de 50, de 30, e agora eu sei que para os próximos 5 anos ou 10 anos vai ser assim. Então, isso ficaria mais fácil, né, para planejar os próximos investimentos e atrair capital para os Estados Unidos. Agora, né, como a gente não tem isso, eu não consigo nem te comentar sobre qual é esse patamar final de tarifas. Certamente bem melhor do que 100%, mas eu não acredito que alguém de fato imaginou que era séria essa proposta de aumentar em 100%. Porque se a gente coloca mesmo isso na prática, a gente está destruindo, inclusive, competitividade de pauta de exportação americana. Então, assim, seria um limite, assim, que se aplicado, assim, seria interessante eu, como cientista, observar isso, medir e conseguir trazer os resultados para depois mostrar lá para os meus alunos, olha o que não fazer. Mas, falando aqui de 35%, né, quer dizer, a tarifa de 20% e mais um adicional, que hoje se fala em 25%, acho que entre um adicional de 10%, 15% é a tarifa que deve ficar e ainda assim prejudicial a eles. Muito bem, Renato Velloni, professor de Economia do IBMEC, mais uma vez, obrigada, viu, pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, uma boa quinta-feira para você. Obrigado, Mariel. Boa quinta-feira para ti, para todo mundo na CNN e os nossos ouvintes. Obrigada, Renato.